Boa noite, bem-vindos de novo ao novo canal para mais uma semana cheia de informação, mas também cheia de nossos programas com os nossos habituais comentadores. Hoje, segunda-feira, temos o habitual programa Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, que desde já cumprimento. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada. Doutor Rui, o tema que vamos ter hoje em cima da mesa no programa Ponto e Vírgula é o século XXI, o século da transição digital, é assim? É assim mesmo, é disso mesmo que Do que é que vamos nos falar. quer falar? Ah, neste programa de resiliência que foi apresentado pelo Governo, um dos capítulos é realmente dedicado à transição digital. Apesar de não ser o principal capítulo, como provavelmente deveria ser, porque de facto é o grande desafio que o país tem pela frente nos próximos anos ou nas E que próximas tem sido, décadas. e que tem sido colocada à prova, pelo menos neste último ano atípico, não é assim? Sim, este último ano tem-nos mostrado aquilo que importa fazer, aquilo que está feito e permitiu-nos retirar uma série de diagnósticos sobre aquilo que ainda é preciso fazer para que realmente Portugal tenha condições de estar numa sociedade digital em pé de igualdade com os outros países da Europa, mas para além disso, de maneira a incluir o máximo de cidadãos possível, porque não interessa também ter uma sociedade digital que exclua cidadãos, como neste momento ainda se verifica em algumas escolas que há crianças que não têm computadores ou não têm sinal de rede, ou seja, estão excluídas do ensino à distância de forma diferente dos seus colegas que têm esses equipamentos e acesso ao sinal, o criando aí uma desigualdade social de partida, que é facilmente resolvível se o governo quiser, se realmente houver um investimento junto das operadoras de telecomunicações, um contrato que permita cobrir efetivamente todo o país de forma igual e depois também a necessária, a necessária disseminação de equipamentos informáticos pelos estudantes, de forma a que todos tenham aquilo que é essencial de partida para que possamos falar de igualdade de oportunidades, que é todos terem sinal de rede e todos terem um computador com que trabalhar. E só a partir daí é que podemos falar de estarmos realmente a construir uma sociedade digital. Este ano em que Portugal esteve praticamente confinado, com um intervalo pelo meio, em resultado da pandemia do SARS-CoV-2, foi um ano de vida muito atípico para todos, quer para os europeus, quer para o resto do mundo, mas estamos a falar de Portugal para os portugueses em particular. Neste ano, todos nós vimos as nossas vidas alteradas e um exemplo disso é de facto o estarmos a gravar este programa à distância, através de uma plataforma digital e não estarmos os dois em estúdio, onde o contacto é diferente e a relação dialógica é diferente. E isso também é algo que se vai alterar com esta nova sociedade digital. Em pouco tempo que todos nós passámos a viver mais nas nossas casas, numa espécie quase de reclusão domiciliária, não é uma reclusão domiciliária porque não foi decretada por nenhum juiz e podemos sair tendo os devidos cuidados, mas vivemos muito mais as nossas casas do que aquilo que acontecia anteriormente em nome de um valor maior que é a saúde pública e a saúde coletiva enquanto coletivo nacional. Todavia, também em nome da saúde pública, tudo tem o seu reverso da moeda. Também passamos a andar menos, o que tem efeitos sobre o nosso peso e a nossa capacidade também de locomoção, o próprio nosso desenvolvimento muscular e ósseo. A nossa saúde de um modo geral. A nossa saúde de um modo geral foi também afetada. Exatamente, a nossa saúde, em nome da saúde pública, acabamos de prejudicar outras áreas da saúde.
e não só do ponto de vista fisiológico, também do ponto de vista da psique, digamos assim, do ponto de vista da saúde psíquica, porque passámos a socializar menos diretamente, sobretudo no primeiro confinamento. No segundo confinamento eu acho que aprendemos e percebemos que se já não podemos socializar diretamente porque estamos isolados, cada um de nós passou a socializar e a interagir socialmente cada vez mais a partir das plataformas digitais, das redes sociais, etc., como forma de compensar essa falta que todos nós sentimos do diálogo direto com o outro. Mas claro, faz-nos falta também essa interação e de facto em nome da saúde pública perdemos também um bocadinho da nossa condição física e alguma da saúde mental. E talvez por isso nunca o lema latino mens sana in corpore sano tenha feito tanto sentido como agora, pois esta situação do confinamento em que vivemos afeta de modo negativo quer a nossa mente, quer o nosso corpo. E por isso, de facto, quando tivermos passado esta pandemia, com a sociedade nova que irá emergir deste período pandémico, iremos, de facto, voltar a fazer algumas das coisas que fazíamos antes. A mobilidade vai ser já mais alargada, a comunicação também vai ser um bocadinho mais alargada, mas há coisas que vão ficar, como o facto de utilizarmos cada vez mais a comunicação digital e os meios de comunicação digitais para interagir uns com os outros. É claro que é uma situação transitória e nós, como ser vivo, tem por hábito transformar os constrangimentos em oportunidades. Foi isso que permitiu ao ser humano também ter sobrevivido ao longo de todos estes séculos perante tantas pestes e pandemias e outras catástrofes naturais que ocorreram. Nós rapidamente trocámos a inércia do estar sentado em casa ao computador ou a ver televisão ou quer que seja, e rapidamente percebemos que tínhamos que mexer o corpo e começámos a fazer caminhadas matinais ou de fim de tarde para compensar em parte essa inércia física e combater em parte o isolamento social. Através também das redes sociais, recuperámos algum do contacto humano com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, e por isso as plataformas digitais e comunicacionais aí jogam um papel importantíssimo, adaptando-se assim e recuperando em certa medida, neste segundo confinamento, alguma da nossa forma física e mental. De facto, aquilo que no primeiro confinamento foi mudança, foi estranheza, agora é cotidiano e normalidade. Todos nós já aceitamos com normalidade este cotidiano que vivemos e em pouco tempo também, é necessário dizê-lo, as empresas e os trabalhadores descobriram que o teletrabalho pode ser uma realidade a médio e longo prazo e já hoje muitas empresas e trabalhadores já não se revêem nos modos de trabalho anteriores, ter que ir para o escritório, preferindo o trabalho à distância, a partir das suas casas, de jardins, de espaços públicos, desde que tenham sinal de internet. O século XXI começou neste período, para mim, na minha opinião, entre 2019 e 2020, impulsionado por esta pandemia e pela necessária transição digital que esta pandemia veio acelerar. Há muito que diversos sociólogos, tecnólogos e outros especialistas vinham alertando os poderes públicos para a necessidade desta transição digital e de como ela poderia ser até benéfica para as sociedades, quer ao nível da produtividade, quer ao nível dos processos de trabalho, quer para os trabalhadores também. E hoje o cotidiano laboral é muito mais flexível, é muito mais fluido, permitindo que cada um adapte o seu tempo de trabalho e as suas tarefas ao seu dia de trabalho, sem ser refém de um horário de trabalho físico e fixo e estático. Está a emergir assim uma sociedade nova, mais fluida,
mais flexível, mais adaptável às necessidades de cada um, isenta de horários rígidos e mais focada naquilo que são as tarefas a cumprir nos horários. Será um mundo em que cada um, a cada dia, tem novas potencialidades e novas descobertas, um mundo que desafia também estruturas rígidas da sociedade e faz emergir um mundo onde é possível produzir com mais suavidade, no conforto do lar, ligado remotamente com a empresa. E o trabalho da empresa, que anteriormente era efetuado na empresa, fica também liberto de alguns conflitos interpessoais e de ruídos de escritório que existiam e que bloqueavam o desenvolvimento das organizações, potenciando um trabalho mais focado, mais colaborativo, mais intenso, melhorando a percepção também do bem-estar de quem trabalha e a sua produtividade. Com esta transição digital, estamos coletivamente também a descobrir que podemos trabalhar com mais conforto, podemos trabalhar melhor, com mais conforto, com mais liberdade, a partir das nossas casas, conectados com os nossos colegas de trabalho e com a empresa, através das redes digitais que temos já nas nossas casas, sem custos adicionais inerentes. Para além disso, também é necessário não esquecermos que existe um ganho ambiental, um ganho muito notório, com a colocação de milhares de pessoas em teletrabalho, retiraram-se também das estradas milhares de automóveis, milhares de autocarros, reduzindo-se também os consumos dos combustíveis fósseis e também os transportes públicos outra vez sobrecarregados com pessoas nos movimentos pendulares, casa, trabalho, casa, estão hoje menos sobrecarregados, diminuindo também os consumos elétricos, no caso dos comboios e dos elétricos, e dos fósseis, no caso dos autocarros e automóveis, associados a esses mesmos movimentos. Também o transporte aéreo deixará de ser tão necessário para questões laborais, dado que atualmente para reunir com uma empresa, um cliente noutro país, em qualquer parte do globo, deixa de ser necessário voar para essa parte do globo, podendo que a reunião realizar-se através de uma plataforma comunicacional digital como esta que estamos a utilizar e diminuindo por essa via também o número de voos, o consumo de combustíveis fósseis, o tempo perdido nos aeroportos, tudo isso tem um impacto positivo no ambiente e na vida de cada um de nós. E assim, de uma assentada, melhoramos a qualidade do ar que respiramos nas nossas cidades, invertemos a marcha poluente iniciada no início do século XX, aquilo que se julgava fazer, que se julgava ser impossível fazer ao nível da camada do ozono, hoje vemos que é possível reduzir a produção de gases com efeitos de estufa. Se julgava também ser impossível realizar em função dos interesses económicos e financeiros dos grandes conglomerados económicos e de uma certa tipo de sociedade presa a metodologias laborais do século XIX e XX e crenças também coletivas sobre o mundo do trabalho, é hoje uma realidade já incorporada e cada vez mais defendida por esses mesmos conglomerados económicos e financeiros e também pela generalidade das pessoas. E com todo o seu efeito nefasto, a pandemia foi de facto o gatilho disruptivo que permitiu dar o salto para um novo modelo de sociedade nascente, em cuja base se situam os meios de comunicação digitais, gerando uma verdadeira revolução global a todos os níveis, ao nível social, laboral, ambiental, de mobilidade, comunicacional, organizacional, nas empresas e na vida cotidiana, mas também, e não quer de menos, mas sobretudo, uma revolução de mentalidades. É claro que esta revolução digital também traz consigo outras mudanças que numa primeira fase serão olhadas negativamente por alguns setores da sociedade, mas por outro lado incorporam um dos mais antigos sonhos do homem moderno, ou seja, o final de boa parte dos trabalhos de índole manual. A título de exemplo, hoje já existem muitos supermercados sem pessoas nas caixas, ou repor nas prateleiras, funcionando
de modo praticamente automatizado. Do mesmo modo, os sistemas de recolha e gestão de resíduos serão substituídos a prazo por rotinas digitais, entre outros tipos de empregos. Serão milhares de empregos que serão reconvertidos, libertando os seus operadores de tarefas rotineiras e desprovidas de sentido e criatividade, que terão que ser alvo de formação para outros empregos, porventura mais interessantes e produtivos, gerando assim também profissionais mais realizados e mais produtivos. Naturalmente que estas serão transições nem sempre imediatas e fáceis, que poderão gerar em determinadas fases algum desemprego de transição, mas que no fim de contas gerará emprego de maior qualidade, com menos esforço físico e melhor remunerado, tal como aconteceu na primeira Revolução Industrial, quando se transitou da dura vida do campo para a vida nas cidades e nas fábricas, ao princípio ainda com alguma dureza, com maiores níveis de especialização, remuneração e qualidade de emprego. É preciso não esquecer que nessa época também os trabalhadores do campo, muitos deles, e há relatos e históricos, registros históricos dessas situações, muitos deles destruíram fábricas, destruíram empresas porque achavam que essas empresas iriam retirar o seu trabalho enquanto campesinos. Depois, claro, com o passar do tempo, descobriram que eles iriam ser os novos operários dessas fábricas e que iriam ter emprego com melhores condições do que tinham antes no campo, até porque já não tinham que estar à chuva, já não tinham que estar ao sabor, digamos assim, dos elementos da natureza, e tinham empregos em locais fechados, protegidos e com outras condições. Claro, mas como acontece sempre na primeira fase, existe sempre muita resistência, muitas desconfianças, mas eu julgo que, por um lado, estes confinamentos que temos vivido também nos têm permitido perceber que é possível fazer o trabalho à distância, é possível fazer esta transição e é possível fazer esta transição sem gerar grandes níveis de desemprego. É claro que esta é uma primeira experiência, digamos assim, porque ninguém contava com uma pandemia, portanto não foi nada planificado. Se tivesse sido planificado, a situação seria completamente diferente. Ainda assim, os níveis de desemprego ainda não estão assim em níveis altíssimos, estamos nos 6,8%, se não estou em erro, perto disso, o que para um país como Portugal não é nada de muito elevado, quando nós já tivemos desempregos ao nível dos 15% e 16%. Nesta nova sociedade digital, em franco desenvolvimento, o que antes era aquele nosso stress matinal de chegar ao trabalho, de apanhar o transporte para chegar ao trabalho a horas, transforma-se num outro tipo de stress matinal, doméstico, para ligar o computador, entrar em linha com o escritório, enquanto estamos a tomar o pequeno almoço. Depois deixamos de ter de deslocar-nos de automóvel ou transporte coletivo para o emprego, e em lugar disso ganhamos mais de 30 minutos a uma hora de sono em cada deslocação, com efeitos benéficos O que é ótimo. certos, naturais, para a nossa saúde física e psíquica. É ótimo. Depois, iniciado o dia de trabalho, consultamos os e-mails da manhã, colocamos-nos a par daquilo que são as tarefas do dia e começamos o nosso dia de trabalho, digamos assim, começamos a produzir em função daquilo que a empresa nos vai requerendo, ou por e-mail, ou por telefone, sem sairmos do conforto das nossas casas, o que é bom, sobretudo no inverno, que está frio e chuva, que às vezes neve, e assim estamos no conforto do lar, quentinhos, a trabalhar. O que faz de Veio cada um de nós facilitar a nossa crescentemente vida, doutor. Veio facilitar a nossa vida. Dito em bom português, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente. É isso mesmo que acontece. Há uma facilitação e, no fundo, é o cumprir de um sonho antigo, que é o conseguirmos
trabalhar a partir de casa e conseguirmos ser tanto ou mais produtivos do que éramos na empresa. E isso, de facto, é como a Mariana disse, primeiro estranhámos esta coisa de estar em casa, estarmos fechados em casa e só comunicar pelo computador e fazer as coisas pelo computador, enviar por e-mail, receber por e-mail, atender telefones, etc. Era estranho, agora é normal e parece que já não sabemos viver de outra forma. O que é muito bom. E acho que, para além disso, coloca um grande desafio, sobretudo às regiões do interior, porque vai permitir um desenvolvimento das regiões do interior, porque vai permitir que as pessoas, mesmo que vivam no interior do país, possam trabalhar em empresas onde quer que elas estejam, porque podem estar a trabalhar em Madrid ou na Holanda e estar em Vila Real, ou em Penafiel, ou em Paredes, e a trabalhar para uma empresa no outro país. E isso, de facto, é fabuloso, é um sonho de mobilidade que ninguém esperava, digamos assim. E somos, por isso, crescentemente organizadores do nosso cotidiano laboral, desde que consigamos cumprir e superar as tarefas que nos são propostas, deixando espaço para alguma flexibilidade das nossas pausas laborais e da conjugação da vida familiar e laboral. Porque já não perdemos aquela hora a 2 horas diárias improdutivas e poluentes nos movimentos pendulares, sobretudo nas grandes cidades, e ganhamos esse tempo para o lazer, para a família, para outros projetos pessoais ou profissionais que tenhamos. Em alternativa, podemos responder a mais alguns e-mails também, ou adiantar uma tarefa da empresa que tínhamos um bocadinho atrasada e assim conseguimos concluir e conseguir cumprir os deadlines que tinham sido colocados e ser melhor sucedidos do ponto de vista profissional. E é assim, por esta via, que o tempo se torna mais fluido, o trabalho deixa de ser o tradicional das 9 às 5, como se costuma dizer, para dar lugar a esta liberdade laboral que nos dá mais controle sobre o nosso trabalho, sobre as nossas tarefas, que nos torna mais realizados profissionalmente porque sentimos maior autonomia e nos torna mais capazes de agir sobre a pressão e sobre o inesperado. É claro que É claro que a sociedade digital não será a terra do leite e do mel, conforme refere o livro do Êxodo 33.3. Nem tudo será positivo e algumas das enfermidades que sofre a sociedade em declínio, a sociedade atual, passarão para esta sociedade digital. Para além disso, novos desafios e constrangimentos emergirão deste novo modelo social, colocando-nos novas questões por resolver. Estamos assim a iniciar esta nova caminhada, passando da sociedade analógica finalmente para a sociedade digital, onde ainda neste momento estamos apenas a olhar a ponta do véu, a levantar a ponta do véu do que vai ser o futuro. E esse futuro é um mundo novo, com muitas incógnitas, cheio de descobertas, cheio de desafios. É uma nova etapa para o ser humano para se desenvolver e procurar um estado ainda não atingido, e parece-me que de 2020 em diante nada será como antes, ou melhor, algumas coisas serão, mas a maioria sofrerá mutações. Posto isto e passando às sugestões. Exatamente, passando desde já às nossas sugestões de leitura, hoje trago 2 obras completamente diferentes entre si, uma mais académica e outra literária. A obra académica que trago ao auditório de novo canal é uma obra intitulada Máscaras da Ficção, da autoria de Romain Goberne, editado a fim de século. É uma obra que trata sobre as máscaras que são utilizadas na ficção, onde desfilam personagens míticas mais emblemáticas da cultura ocidental dos 2 últimos séculos, desde Frankenstein, Carmen, Sherlock Holmes, Jekyll and Hyde, Flash Gordon, Lolita, Pinóquio, Alice, Super-Homem, Dorian Gray, Indiana Jones, entre outros, Conde Drácula, e são analisados pelo autor, que os agrupa em famílias temáticas,
procurando identificar alguns dos fantasmas e das máscaras que têm povoado o nosso imaginário coletivo. Analisadas de forma brilhante e excepcional por Romain Gauguin, estas personagens fictícias revelam ter as suas raízes mais profundas em fantasias arcaicas da humanidade e oferecem chaves decisivas para percebermos a gênese de algumas das obsessões da nossa cultura cotidiana. É um livro que podemos considerar como empolgante, de muitos saberes por parte dos estudiosos de referência. Este autor, Romain Gauguin, é espanhol, nascido em Barcelona em 1934, foi investigador no conhecido MIT de Pasadena, foi diretor do Instituto Cervantes, em Roma, presidente da Associação Espanhola de Historiadores del Cine e atualmente é ainda catedrático de Comunicação Audiovisual na Universidade Autónoma de Barcelona e, para além disso, é membro da New York Academy of Sciences e da American Association for the Advancement of Science. Este autor tem mais de 40 livros publicados sobre vários temas relacionados quer com o cinema, quer com as máscaras, quer com as mitologias que existem ainda na nossa sociedade, muitas vezes alimentadas pelo cinema e por aquilo que nós vemos através das televisões e dos meios de comunicação social. Depois trago o livro de crónicas de António Lobo Antunes, um livro de crónicas publicado pela Leia, numa edição Nevariatur, de acordo com a vontade do autor, que contém mais de 100 crónicas publicadas durante mais de uma década em jornais e revistas. Nesta obra proporciona aos leitores uma abordagem completamente diferente da sua obra. Estas crónicas foram publicadas e escritas paralelamente aos romances do autor, partilhando esse universo ficcional, mas alargando esse universo também para situações do cotidiano e para figuras ou acontecimentos passados ou presentes. Aqui o escritor desenvolve uma conversa íntima com o leitor, falando de tudo, falando de nada, muitas vezes fazendo confidências, espreitando para a vida em seu redor. O António Lobo Antunes é um autor que dispensa apresentações, que já foi um dos galardoados do Escritaria em 2012, se a memória não me falha. É autor de cerca de 40 obras literárias ao longo da sua carreira, que ainda continua, com múltiplas edições e traduções por todo o mundo. É um autor que nasceu em Lisboa em 1942, numa família da alta burguesia, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Depois da conclusão do seu curso, foi destacado como médico militar durante a Guerra Colonial entre 71 e 73 no Angola, e por isso é que a guerra é também um tema tão presente na sua obra, em vários dos seus livros, e após esse cumprimento de serviço militar, ele vem a especializar-se em psiquiatria, tendo exercido também essa especialidade durante alguns anos no Hospital Miguel Bombarda, até ter deixado de vez a medicina e ter-se dedicado, para bem de todos nós, à literatura, à boa literatura. Foi galardoado com inúmeros prémios, quer em Portugal, quer no estrangeiro, dos quais destaco o Prémio União Latina em 2013, o Prémio Camões em 2007, o Prémio Juan Rulfo em 2008 e o Prémio Autores em 2017. Tem ainda uma biblioteca com o seu nome em Nelas, terra onde a sua família tem uma casa de família antiga, da década de 40, e que foi projetada por um familiar seu. Para além disso, ainda foi galardoado com a Grande Cruz da antiga, nobilíssima e esclarecida Ordem Militar de Santiago de Espada, mérito científico, literário e artístico de Portugal, para a Ordem des Arts et des Lettres Commandeur, ou seja, Comendador da Ordem das Artes e das Letras de França, que é o mais alto título artístico literário de França, e é doutora honoris causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pela Universidade Babes Boliai
de Cluj-Napoca, na Roménia. Também recebeu, em 2019, a Gran Cruz da Ordem da Liberdade. É com estas duas obras de dois autores tão diversificados, mas com alguns pontos de contacto, que termino o programa de hoje, aproveitando para desejar aos nossos espectadores uma Santa Páscoa e que aproveitem esta quadra para a leitura e para a reflexão. Até breve. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Rui. Desejo-lhe também eu, assim, uma ótima e Santa Páscoa. Quanto a si que está desse lado, já sabe, pode ver e rever este programa em novonoticias.pt. O tema que esteve hoje em cima da mesa foi a transição digital século XXI, o século da mudança digital. Eu volto já a seguir com Novo Notícias. Até já. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.